Bom dia! Surgiu aqui a demanda de aprofundarmos um pouco sobre o TOC. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, gente, é uma manifestação patológica de um modo de sentir, níveis de ansiedade extremamente elevados. Segundo a última pesquisa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 a 2% da população mundial sofre de TOC. 1 a 2% parece pouco, gente, é muita gente sofrendo de algo que muita gente acha que não é o jeito dele mesmo, ela tem um jeito meio esquisito, repete esses comportamentos, porque acha que é assim mesmo, quando na verdade é uma doença, é um distúrbio psicológico, psiquiátrico e tem tratamento. Só no Brasil, mais ou menos 4 milhões de pessoas sofrem de TOC. Existem basicamente 2 tipos, tá? O TOC a nível de pensamento, ou seja, a pessoa tem pensamentos obsessivos, repetitivos, são pensamentos intrusivos que chegam sem ela ter nenhum controle sobre eles. Vozes, ordenando alguns rituais, né? Pensamentos repetitivos sobre determinados assuntos, determinadas pessoas, quase como uma canção psicológica, um disco enganchado no pensamento. Isso leva a um nível de sofrimento que acarreta uma drenagem energética sem dimensão. Então, é uma pessoa que está constantemente cansada, mesmo que durma a noite inteira, o que não é muito comum, mas está constantemente cansada. Então, o primeiro é a nível de pensamento. E existe o TOC que se manifesta a nível de comportamento também. Ou seja, o pensamento repetitivo, intrusivo, se mantém, mas além disso, ela precisa manifestar um ritual. Pode ser um ritual de lavar constantemente as mãos, de estar sempre varrendo a casa o tempo inteiro, de, por exemplo, olhar para um determinado ponto e ter que acoplar essa olhada com um pensamento bom. Porque se ela olhar e vier um pensamento ruim, algo de ruim pode acontecer com ela ou com alguém que ela ama muito. Chega um momento em que a pessoa com TOC, ela percebe que aquele ritual, aquele pensamento não tem sentido. No começo, não. No começo, ela realmente acredita que o pensamento dela tem o poder de causar catástrofes. Se ela não fizer determinado ritual, um avião pode cair, a mãe pode morrer, o esposo pode adoecer. Muitas coisas ruins podem acontecer se ela não manifestar aquele ritual. Exatamente naquele rigor que cognitivamente ela construiu, que precisa ser feito, né? E esses rituais, gente, eles têm uma diversidade de manifestações. Tem pessoas, por exemplo, havia um caso de uma moça que tinha sofrido abuso sexual repetidas vezes na infância e adolescência, e ela manifestou o ritual de ter que lavar tanto as mãos que a mão dela já vivia em carne viva. E ela já sabia, chegou um nível em que, puxa, eu não posso mais fazer isso. As mãos já estão começando a virar feridas mais crônicas, mas ela não conseguia evitar. Por quê? Aí entra um outro ponto bem importante. O TOC, ele não se manifesta de repente. Surgiu. Ele pode ser disparado de repente por um evento traumático na vida. A perda de um emprego, uma separação, a perda de um ente querido, um luto que não pode ser muito bem elaborado, uma grande mudança de país. Pode ter havido um evento grande, importante na vida daquela pessoa que tenha disparado o TOC que já estava na iminência de acontecer. Porque ele está enraizado em uma estrutura de personalidade muito antiga, muito profunda, lá na infância. E aí, existem os fatores biológicos, hereditários, que predispõem a pessoa a manifestar o TOC? Existem, mas eles não são determinantes.
embora precisem ser considerados. Mas não são determinantes. Uma pessoa pode ter predisposição e, por N aprendizados na forma de lidar com a dor, com a perda, com o sofrimento, não manifestar nunca. Mesmo que a mãe tenha, que os tios tenham, entende? E pode ser que ela, desde criança, acabe reproduzindo um padrão familiar no modo de perceber as coisas, de perceber o mundo, de introjetar crenças e de lidar com a dor e o sofrimento. E aí vamos nesse pontinho delicado que são as crenças. Crenças de um modo geral. Crenças sociais, culturais, religiosas. Então, uma das grandes, não é a única, mas das principais causas do toque é a culpa. Por algum motivo, na infância, eu fui aprendendo que expressar a minha espontaneidade com toda a liberdade não era algo possível na minha constelação familiar ou no meio em que eu vivia, porque sentir raiva, ter um pensamento ruim em relação a alguém era um grande pecado, não era humano. Aquilo seria contra Deus, contra a moral. Então, desde criança, eu fui aprendendo a reprimir os meus sentimentos, porque não encontrava ali uma autorização para expressá-los. E se eu sentisse, mesmo que não manifestasse, imediatamente vinha um bloco de culpa. Entende? Aí essa culpa é o veneno. Como? Veja, isso não é consciente. É tudo inconsciente. A maior parte desse material, do desenvolvimento desse sintoma, é inconsciente. Puxa, eu tive um pensamento ruim em relação à minha mãe. Eu senti ódio da minha mãe. Senti atração pelo meu pai. Como é que eu vou me punir por isso? E aí a criancinha mesmo, adolescente, ela já vai vendo que estratégias, isso tudo, repito, a nível inconsciente, ela pode utilizar para se penalizar, para aliviar a culpa de sentir desejos e sentimentos que ela não deveria sentir. Então, ela se coloca em situações de autopunição, autochicoteamento. Isso não necessariamente acontece a nível físico, certo? Mas são diversos. Você pode passar a ter compulsões alimentares, compulsões por compras, compulsões diversas que, no mais profundo, a médio e longo prazo, vão te trazer um enorme prejuízo em diversas esferas da vida. Por que é que eu tô me fazendo mal? Por que eu mereço passar por esse sofrimento? Porque, veja, há um prazer nesse sofrimento. Porque ao sofrer, eu entendo que eu diminuo o meu pecado. Eu alivio a minha culpa. Olha só como é complexo esse acoplamento. É um acoplamento entre o prazer e o sofrimento. Porque se eu sofrer, eu vou estar diminuindo o erro. Vou estar diminuindo o pecado. A culpa por sentir desejos, sentimentos, pensamentos que eu não deveria sentir. Percebe como é profundo? Aqui no consultório eu vejo muitas motivações do toque oriundas principalmente de questões religiosas. Não importa qual seja o repertório de crenças de determinada religião. Mas eles costumam trazer estruturas de como sentir, de como agir, de como ser, que não refletem a amplitude, a complexidade das possibilidades do sentir humano. Nós somos muito profundos e complexos. Então toda crença delimita a minha expressão. E algumas pessoas vão enveredar por N motivos históricos, afetivos, familiares, ambientais, vão enveredar por essa via da autopunição, certo? E aí, através do toque, porque existem várias autopunições, o toque é só uma dessas expressões.
qual é o tratamento? Normalmente, há um grupo de cientistas na área da psicologia que são muito avessos à intervenção medicamentosa. Eu sinto que há de se ter um ponderamento sobre isso, né? A intervenção medicamentosa, quando aliada à psicoterapia, pode ser muito bem-vinda. Quando aliada à psicoterapia. Porque remédio nenhuma prótese química vai dar conta de dissolver culpas e medos infantis, né? Além da culpa, outra questão que manifesta o toque é a inabilidade para lidar com os medos. O medo da escassez, o medo da rejeição, o medo da morte, né? Então, há todo um trabalho em psicoterapia de ressignificação da relação do indivíduo com esses temas. E às vezes é muito desafiador porque a pessoa está sendo a primeira no sistema familiar a buscar romper com esse sintoma. Mas a batalha é proporcional à força do guerreiro, né? Então, gente, retomando essa questão da química, esse modo de sentir, de perceber o mundo, ele tem uma repercussão na forma como eu produzo os meus neurotransmissores. Ou seja, se eu costumo sentir com mais frequência o medo ou a coragem, isso vai determinar como as sinapses químicas vão acontecer no meu cérebro. Imagina isso desde a infância. Os caminhos sinápticos cerebrais neurológicos que eu desenvolvi desde a infância para lidar com o medo, para lidar com a ansiedade, lidar com a angústia, certo? Isso precisa ser considerado. Precisa ser considerado. Por isso que às vezes a intervenção medicamentosa, para o caso do toque, aliada à psicoterapia, ela é muito bem-vinda. Porque o toque, seja ele leve, médio ou grave, né, moderado ou grave, ele traz um nível de sofrimento. Claro, quando é moderado a grave, esse nível de sofrimento pode ser paralisante. Pode tornar o indivíduo incapaz de desenvolver atividades cotidianas, diárias. Seja na área do relacionamento, da sexualidade, o profissional. Então, para níveis moderado a grave, o acompanhamento junto com o psiquiatra, ou seja, com a intervenção medicamentosa, precisa ser considerado porque vai alavancar o potencial de cura, né? O remédio, ele vai tentar minimizar a distorção química construída desde a infância no modo de sentir desse indivíduo, de viver a existência dele. E aí vai preparar quimicamente o campo para que esse indivíduo possa ir vivendo aproximações sucessivas em psicoterapia em relação àqueles comportamentos que ele repete compulsivamente. Compulsivamente. Por exemplo, há um cliente que sempre que ele tem um sofrimento muito grande, ele precisa cuspir, né? Só aquilo que alivia, ele já percebeu que não tem sentido, que o fato de cuspir não vai evitar que a mãe morra, que o avião caia, que a guerra aconteça. Ele já percebeu isso. Mas ele não consegue evitar o comportamento porque é compulsivo. A química está alterada e o caminho neurológico de pensou na possibilidade dessa catástrofe, automaticamente eu preciso fazer o ritual para aliviar o medo e a culpa. Então, a medicação ia ajudar a minimizar esse automaticamente. Para que em terapia, por exemplo, vamos então agora trazer a possibilidade de um avião cair. Você está percebendo a vontade de cuspir agora. Vamos ver o quanto é possível não cuspir. Por mais que isso seja angustiante, mas você está em ambiente terapêutico, está seguro para
correr o risco de não cuspir e ver o que acontece. Isso é o que a gente chama de aproximação sucessiva do núcleo de dor do sintoma. E quando a gente atinge o coração do sintoma, o sintoma ele funciona como um mecanismo de defesa. Ou seja, é uma camada que está em cima da grande dor estrutural. Quando eu atingo o coração do sintoma, ele sai do meio e descobre toda a dor que está embaixo. Então eu vou lá no sintoma, coloco essa pinça e abrimos essa grande dor quando é o momento de olhar para ela, quando é suportável olhar para ela, para que ela possa ser chorada, gritada, varrida e finalmente liberar esse espaço interno para o novo, para ressignificar a minha forma de lidar com os meus medos, com as minhas culpas, de corajosamente ir identificando e dissolvendo crença a crença que serviam como fundamento dos meus rituais de culpa. Percebe como não é uma coisa simples, que simplesmente toma a medicação, pronto, resolveu. Não. Se for só na medicação, parou a medicação, todos os sintomas voltam. E muitas vezes voltam mais forte, porque o organismo vai desenvolvendo uma certa tolerância ao princípio ativo daquela medicação. Então, a psicoterapia é fundamental para ir lá no âmago, na verdadeira causa desse desequilíbrio químico. Ir lá proporcionar um ambiente seguro de soltura, de catarse, de faxina desses quadrantes do inconsciente que estão gerando esse emaranhado de sintomas e de dor. É num ambiente terapêutico, seguro, vinculado, profundamente afetivo, uma condução terapêutica segura, responsável, que você vai entrar em processo de catarse, de limpeza, de faxina. E aí, viver a vida de um modo completamente diferente. Alice, quanto tempo leva isso? Não há como dizer. Vai depender do quanto você suporta acessar determinadas coisas. É você quem vai me dizer o seu ritmo. Nem sempre eu vou respeitar o teu ritmo, porque às vezes, terapeuticamente, eu preciso provocar, insistir, forçar a abertura do campo. Mas ainda assim, feito de uma forma segura. Certo? Então, toque tem jeito. Você não é um ET, você não é o único no mundo a estar sentindo isso, você não é anormal, não é louco. Porque o que é normalidade? O que é loucura? No mais profundo, eu garanto, por mim, por todos que eu tenho a oportunidade de atender aqui, todos temos os nossos segredos de funcionamento psíquico. Todos temos os nossos segredos de funcionamento psíquico. Pequenas, médias ou grandes âncoras que a gente utiliza sem ninguém saber para poder funcionar, para poder estar vivendo na minha melhor forma, na minha melhor potência. E alguns, tá tudo ok, não tem que mexer em nada aí não. Para outros, quando alguma dessas estratégias começa a gerar algum tipo de sofrimento, de dor, de incapacitação em alguma área da vida, aí você olha para esse sinal amarelo e procura ajuda. Procura ajuda. Só o corajoso é capaz de procurar ajuda. Só a humildade é capaz de procurar ajuda. Psicoterapia não é coisa de louco. Louco é quem identificou o sofrimento e não vai não pede ajuda por preconceito, por orgulho, por medo do que os outros vão falar. Mas
Mas está mudando, está mudando. Eu vejo hoje muitas pessoas em mesa de bar dizer: eu faço a minha terapia, e falar isso com muita tranquilidade, com firmeza e como um agregador, né, no modo de existir. Significa que está investindo no que há de mais precioso na existência, que é o autoconhecimento. A cura toda está no autoconhecimento. O quanto eu me amo, o quanto eu já sou capaz de cuidar de mim, o quanto eu me machuco, por que eu me machuco, o que eu posso fazer para mudar isso, o que eu posso fazer para ser a minha própria prioridade, não por egoísmo, mas porque funciona assim. É primeiro eu primeiro preciso me nutrir para depois poder compartilhar qualquer coisa com alguém. Se eu achar que eu tô dando amor, cuidado ao outro, sem estar dando pra mim, é mentira. Eu sei que dói um pouco no coração da boazinha, do bom homem, da boa moça, mas se eu estiver dando algo pro outro que eu não tô dando pra mim, aquilo é qualquer outra coisa. Só não é o que você tá dizendo que é. Porque amor e cuidado eu só posso dar para qualquer outro se eu tiver antes garantido a minha autonutrição de amor e de cuidado. Espero ter trazido alguma clareza sobre esse tema que é tão comum, tão forte no sentido de recorrente, ter aliviado um pouco a sensação de solidão em relação a esse sofrimento. Não. Esse sofrimento, ele foi estudado, é acompanhado, é científico, é um diagnóstico conhecido, tem tratamento e tem cura, sim. Há casos de remissão completa? Sim, há. Tem cura. Mas é parte da cura o desejo de ser curado. O desejo verdadeiro de ser curado. Como alguém com muita sede encontrando um oásis. Eu quero essa cura com todo o meu ser. Muita gratidão pela oportunidade de clarear. Gratidão por ouvir,